Se alguém quiser acompanhar na apostila, página 155. Então, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o princípio fundamental da dinâmica aplicado ao movimento circular uniforme. O princípio da dinâmica a gente já estudou separado, né? A gente viu que o princípio fundamental da dinâmica trata-se desse elemento básico aqui, de forma resumida. Não é só isso, mas de forma bem simples. Nós podemos descrever o princípio fundamental da dinâmica como sendo a força resultante dos corpos, de um sistema de corpos, é massa vezes aceleração, tá? Isso pode ser analisado da forma vetorial ou simplesmente com as grandezas, somente usando a intensidade dela, massa vezes aceleração, e por sua vez, a resultante, né, a gente sabe também que ela é a soma de todas as forças, tá? Então, o princípio fundamental da dinâmica nós estudamos ainda o movimento circular. Então, nós aprendemos que no movimento circular a gente tem algumas grandezas que são fundamentais, como sendo a distância, né, o espaço, dado em S, a velocidade V, a velocidade angular, que é o ômega, nós temos o raio, nós temos o ângulo, temos também o período e a frequência e a aceleração. No nosso material, na nossa apostila, a gente utiliza a aceleração vetorial dessa maneira, mas a gente também tem a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, tá? Temos várias grandezas que envolvem o movimento circular, e a gente já teve várias aulas sobre o movimento circular. Qualquer dúvida referente ao movimento circular, dá uma passada lá no canal, tem vários vídeos, tanto para a turma de vocês, quanto para as outras turmas que eu dei aula sobre esse conteúdo, que vai ser muito útil para tirar algumas dúvidas referentes a isso aqui, tá? Então, vou partir do princípio que todo mundo entendeu a aula que foi dada, tanto lá na sala de aula, quanto agora na aula online, sobre o movimento circular. Mas, para o nosso estudo em questão, nós vamos levar em consideração o seguinte. Primeiro, da mesma forma como o princípio da dinâmica aplicado ao movimento uniforme, aqui nós temos forças que agem sobre o corpo, que podem ser forças de campo e forças de contato. A gente viu isso na aula anterior, semana passada. Temos que a resultante das forças que agem no corpo é a soma de todas as forças, que eu comentei agora há pouco com vocês. Temos que o movimento do corpo ele pode ser retilíneo ou curvilíneo e, ao mesmo tempo, pode ser uniforme ou variado. Uniforme é quando a velocidade é constante e variado é quando a velocidade varia, quando a velocidade muda, né, o seu valor e, portanto, apresenta-se a aceleração. Mas no movimento circular, a gente obtém uma aceleração diferente. Lembre-se que nós estudamos no movimento circular a aceleração tangente, sendo igual tangencial, que é igual a zero, e a aceleração centrípeta, que nesse caso aqui vai ser igual à aceleração vetorial, tá? Então, a aceleração resultante do sistema vai ser igual à aceleração centrípeta. Só que no estudo da aceleração centrípeta, vale ressaltar uma coisa muito importante. A aceleração centrípeta ela pode ser calculada como sendo a velocidade escalar ao quadrado dividido por r, ou então você pode calcular como sendo a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Qualquer uma dessas duas fórmulas aqui dá para calcular aí a aceleração centrípeta. É claro que, está até aqui colocado para a gente, é claro que existem muitas outras fórmulas do movimento circular, que são importantes, que são úteis para a gente estar resolvendo os exercícios de dinâmica aplicados no movimento circular. Então, é importante que vocês relembrem todas as fórmulas, tá? Vou pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar algo bem interessante aqui para vocês, tá? Bem resumido. Deixa eu ver aqui bom. Tentar achar aqui uma boa imagem para falar sobre isso. Então, pensem nisso aqui. Tá? Olha só, esse aqui tá bem curto, eu vou estar mandando essa imagem agora no grupo do WhatsApp também,
que aí fica mais fácil de vocês visualizarem isso aqui, tá? Então, aí só para vocês darem uma olhada e verem. Mas aqui, só para explicar para vocês, ó, nós, em termos de... Claro que tem conceitos, tem muitas outras coisas por trás do que eu vou falar agora, mas eu vou me atentar, por enquanto, só para as fórmulas, ó. Temos a fórmula do período e frequência, temos a fórmula da velocidade escalar, fórmula da velocidade angular, relação entre velocidade angular e escalar, a aceleração centrípeta, tem várias fórmulas aqui para aceleração centrípeta, tá bom? E ainda tem aqui, tá, algumas relações com engrenagens e polias, tá? Que é importante sabermos desses conceitos. Eu não vou dar aula de novo de movimento circular uniforme, tá? Isso aqui é só para vocês relembrarem o quanto de coisas que nós precisamos saber para quando for resolver os exercícios referentes ao movimento circular uniforme, aplicados à dinâmica, ou a dinâmica aplicados a eles, a gente tem uma facilidade melhor para estar desenvolvendo os exercícios sem estar empacando em algumas coisas, como, por exemplo, eu não sei como que calcula a aceleração centrípeta, tá? Então, é importante que nós saibamos como aplicar esses conceitos. Como é o princípio fundamental da dinâmica, a gente vai ter isso aqui, ó, a resultante, tá? É a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração aqui, tem que ressaltar que ela é igual à aceleração centrípeta, tá? Então, significaria basicamente o seguinte, ó. A gente pode calcular a resultante como sendo massa vezes a aceleração centrípeta. Caso nós não saibamos quanto que vale a aceleração centrípeta, a gente pode utilizar a velocidade aqui, ó, escalar. Então, fica massa vezes velocidade escalar dividido pelo raio. Ou ainda, se não souber a velocidade, eu posso usar a velocidade angular, tá? Então, é massa, velocidade angular ao quadrado dividido pelo raio. Eu não preciso decorar todas essas fórmulas aqui, porque se eu já sei as fundamentais, eu posso, em qualquer exercício, modificar a fórmula com as que eu sei de cabeça para poder encontrar o resultado que eu preciso, tá? Vamos começar resolvendo aqui algumas questões que estão ligadas, que estão, na verdade, como tarefa complementar lá no nossa plataforma. Eu resolvi pegar essas questões porque, como vocês se deparam, né, as questões que a gente tem na plataforma, elas têm um nível bem diferente das questões que muitas vezes eu pego na internet, porque na plataforma ela é mais voltada, digamos assim, a ter um peso maior, principalmente a tarefa complementar, né? Tarefa mínima ela é um pouco mais tranquila, mas a complementar ela é bem mais complexa. Então, eu resolvi pegar algumas questões aqui desse nível para a gente estar fazendo aqui na nossa aula e tirar as dúvidas de vocês, claro, referentes a ela, tá? Aqui tem até a resposta que 180, mas não vamos se ater à resposta em si, mas à resolução, tá? Vamos ver aqui a questão. A questão diz o seguinte, ó, em um show, na verdade, de patinação no gelo, duas garotas de massas iguais giram em movimento circular uniforme em torno de uma haste vertical, essa haste aqui. Aí diz que ela é fixa, perpendicular ao plano horizontal, e isso aqui é só a informação básica. Olha só, duas fitas F1 e F2 inextensíveis de massa desprezíveis e mantidas na horizontal conforme a figura, ligam uma garota à outra e uma delas à haste, né, a esse porte aqui. Enquanto as garotas patinam, as fitas e hastes e os centros de massa das garotas mantêm-se no mesmo plano perpendicular ao piso plano horizontal. Ou seja, na verdade, o que ele está dizendo aqui para a gente, de forma resumida, tem duas garotas girando em torno de uma haste e tem duas fitas que ligam essas garotas e uma delas ao poste, que é essa haste. Aí está falando que, ao girar, elas permanecem, digamos assim, retas, tá? Não há curva. Por exemplo, essa patinadora não está lá na frente e essa aqui atrás. Tá? Então, não é isso que acontece. Ambas estão na mesma linha. Aí, considerando as informações indicadas na figura, ele fala que essa força aqui, ó, é de 120 newtons, e desprezando o atrito e a resistência do ar, é correto afirmar que o módulo da força de tração em newtons dessa outra fita aqui é quanto? Então, a gente não sabe quanto que vale, só temos a informação que o raio da segunda garota aqui é 2 vezes o raio da primeira garota, ou seja, a distância entre elas aqui é praticamente igual à distância da primeira para a segunda aqui, ao poste, na verdade, a haste. Então, como que nós vamos resolver essa questão aqui, né? Como que a gente vai atacar
a resolução deste exercício. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos considerar, por exemplo, primeiro, vamos considerar que essa primeira garota aqui, ela seja esse bloquinho aqui, tá? Então, se eu desconsidero essa garotinha, esse bloco, como que eu vou resolver forças? Veja o seguinte, a nossa aula é sobre a atuação das forças, tá? E a aplicação disso no movimento circular, no movimento curvilíneo. Então, a primeira pergunta seria o seguinte, toda vez que a gente tem problemas que envolvem forças, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa identificar as forças. Então, se eu pego, por exemplo, essa garotinha aqui, nós vamos ter, primeiro, força normal sempre apontando para cima, já que ela está em contato com o solo. Ela possui massa e, portanto, ela vai ter a força peso aplicada nela. E observem que a única força que atua sobre ela, com exceção da peso normal, é a força F1, que está apontada para a direita. Então, inicialmente, nós temos essas forças aqui atuando sobre a primeira garota. Essa aqui é a força F1, que é uma força de tração. Nós temos a força normal da primeira garota e a força peso da segunda garota. Observe que eu não vou identificar essa garota e essa garota aqui, eu não vou fazer diferenciação muito ampla, porque, na verdade, como elas possuem a mesma massa, então o peso normal delas vão ser iguais, tá? Então, se o peso dessa aqui fosse, sei lá, 50 quilos, essa aqui também teria 50 quilos de massa. Então, na verdade, não vai fazer tanta diferença. A diferença vai estar no final, quando a gente fizer isso aqui, ó. Deixa eu fazer. Olha só, aí depois a gente vai analisar aqui separado a segunda garota e nós vamos perceber que as forças que atuam sobre ela serão quais? A normal, nós vamos ter a força F2 apontada para cá. Lembre-se, força centrípeta, força de atuação em círculo, ela vai sempre apontar para o centro da trajetória. Por quê? Porque na aula de movimento circular uniforme, nós aprendemos que a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da curva. Então, a força F1, ela vai apontar para o centro da curva, nesse exemplo aqui, porque ela vai ter sempre a mesma direção e sentido da aceleração, tá? Então, como a aceleração vai apontar para o centro, e eu sei que força resultante é massa vezes aceleração, e eu sei que ela depende da aceleração centrípeta, logo eu tenho que a força F1 e F2 vão apontar para o centro da trajetória, tá? E aqui nós temos peso normal, da mesma forma que o anterior. Pela terceira lei de Newton que nós estudamos, tá, no caderno passado, para toda ação existe uma reação com mesma intensidade, mesma direção, só que com sentido oposto. Isso significa dizer que a força aplicada da primeira para a segunda é a mesma força da segunda para a primeira. Então, o F1 também vai estar aqui na configuração da segunda garota, tá? Então, vamos lá. Para resolver esse problema, a gente precisa encontrar, então, alguns valores importantes. Como que a gente vai aplicar esses valores importantes? Primeiro, a força resultante aqui, na primeira garotinha aqui, nessa aqui, nós vamos perceber que a normal e o peso vão se anular. Isso significa dizer que a força resultante nesse problema aqui, ela é simplesmente a força F1. Tá? Porém, nós sabemos também que a resultante ela é a massa, tá? Vezes a aceleração centrípeta dessa garota, tá bom? Bom, para essa questão, nós poderíamos utilizar a velocidade escalar ou a velocidade angular, tá? E o que a gente vai utilizar? Para resolver esse problema aqui, nós vamos utilizar a velocidade angular para estar comparando as duas garotas aí, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos juntar essas duas fórmulas, ó, já que a resultante é a mesma, então eu posso dizer que a força F1 resultante é a massa da garotinha vezes a aceleração centrípeta dela. Ora, a aceleração centrípeta desse problema, ela pode ser escrita como sendo a velocidade angular, tá? Vezes o raio. Só que se vocês observarem o raio, ó, o raio aqui da segunda garota é 2R, então, em vez de simplesmente o raio, nós vamos colocar aqui 2R, tá? E aqui a velocidade angular ao quadrado, que é justamente isso aqui, ó, tá? Essa expressãozinha aqui. Isso aqui tá errado, tá? Então, vamos lá. Multiplicando isso aqui, nós podemos concluir que a força F1 ela é igual à massa da garotinha
Esse 2 aqui eu posso colocar ele aqui para frente, então eu vou colocar o 2 primeiro, né, para a gente colocar numa ordem convencional. 2 vezes a massa da garotinha, vezes a velocidade angular dela, vezes o raio da trajetória, tá? Esse é o valor da F1. Mas perceba o seguinte, a questão diz pra gente que o F1 vale 120, tá bom? Se o F1 vale 120, a gente pode concluir, então, nesse caso aqui, que 2 vezes a massa, vezes a velocidade angular, vezes o raio, ele é igual a 120, porque o F1 vale 120. Agora, o que eu vou fazer? Para simplificar esse cálculo, eu vou passar o 2 para cá dividindo, tá? Então, quando eu passar o 2 para o outro lado dividindo, nós vamos ter que a relação da massa da garotinha, velocidade angular e o raio é igual a 120 dividido por 2, 60. Então, é isso daqui que nós vamos estar utilizando para resolver o nosso problema, tá? Então, eu não sei o raio, eu não sei a velocidade dela e eu não sei qual que é a massa dela. Eu não sei essas informações, então eu vou deixar essas informações guardadas aqui, porque em algum momento, quando eu for aplicar aqui a resolução para a segunda garotinha, eu vou precisar dessa relação aqui. Então, vamos lá. Agora a gente resolveu da primeira, vamos resolver o da segunda garotinha. Então, percebam o seguinte. Como a garotinha está em pé, apoiada no plano, isso significa dizer que a normal e o peso dessa garota vão se anular. Portanto, a resultante, diferente da resultante da primeira garotinha, vai ser a força F2, tá? Menos a força F1, tá bom? Lembrando que se F1 para a segunda garota fosse maior do que F2, então ela ia romper, poderia romper então essa fita aqui, então tem que ser menor. Então, a gente subtrai. E nós continuamos com a mesma relação. Ó. A resultante, ela é massa vezes a aceleração centrípeta. Portanto, juntando essas duas informações, podemos concluir que a força F2 menos a força F1 é igual a massa vezes a aceleração da garotinha 2, tá? Vejam o seguinte, a diferença entre esses dois cálculos ó, é a presença do F2, tá? Do primeiro para o segundo. E, além disso, vocês vão observar que, nesse caso aqui, a aceleração centrípeta para essa segunda menina, ela vai ser a mesma dessa aqui, ó, tá? Velocidade angular vezes o raio. Só que a diferença aqui é que o raio da segunda garotinha aqui é só R, tá? Não é 2R, então não vai aparecer o 2 aqui subtraindo. Então, vamos lá. Eu sei que substituindo os valores, eu sei que o F1 vale 120, e eu sei que massa, velocidade angular e raio, ó, descobertos aqui, vale 60. Então, substituir, agora ficou muito fácil chegar ao resultado. É só passar o 120 para o outro lado, somando. Então, vai ficar 60 mais 120. Ora, 60 mais 120 é igual a 180 newtons, conforme indicação aqui da letra E dessa questão, tá? Então, percebam que, por mais que eu não saiba todos os valores, se eu organizar matematicamente as informações, eu consigo usar essas informações para resolver o problema, tá? Então, a gente separou esse problema em duas partes, um para a primeira bailarina, o outro para a segunda bailarina, e aí a gente encontrou, então, a força F2, que a pergunta quer, né? Que a pergunta queria que a gente encontrasse. Abertos agora para dúvida, pessoal. Ficou alguma dúvida em relação a essa resolução? Bom, Professor, então, nessa eu vou tomar conta, isso como você todo mundo entendeu usou duas e fórmulas? partir para o próximo exemplo, tá? O próximo Professor, exemplo diz o seguinte: professor, convidado para substituir Felipe Massa, acidentado nos treinos para o Grande Prêmio da Hungria, o piloto alemão Michael Schumacher desistiu após a realização de alguns treinos, alegando que seu pescoço doía, como consequência de um acidente sofrido alguns meses atrás e que a dor estava sendo intensificada pelos treinos. A razão disso é que, ao realizar uma curva, o piloto deve exercer uma força sobre a sua cabeça, procurando mantê-la alinhada com a vertical. Então, ele precisa forçar o pescoço aí para permanecer com a cabeça verticalmente alinhada.
Considerando que a massa da cabeça de um piloto mais o capacete seja de 6 quilos e que o carro esteja fazendo uma curva de raio igual a 72 metros a uma velocidade de 216 km por hora, assinale a alternativa correta para a massa que sujeita a aceleração da gravidade dá uma força de modo igual, dá uma força de mesmo modo. Então, vamos lá. As informações do texto são a massa, nós temos aqui o raio, nós temos a velocidade escalar, tá? Que vai ser necessária uma conversão, já que é dito para a gente que o raio está em metros e a massa em quilos, ou seja, no Sistema Internacional de Medidas, a gente vai utilizar aqui, dividir isso aqui por 3,6, tá? E dividindo por 3,6, nós vamos encontrar 60 metros por segundo, tá bom? Então, é só dividir 216 por 3,6, que isso vai dar 60 metros por segundo. Vocês podem pegar um calculador aí e conferir esse resultado para ver se é coerente com o que eu coloquei coloquei aqui, tá? Então, nós temos massa, raio e velocidade. Então, como que nós iremos resolver essa questão? Nós vamos utilizar a fórmula da força resultante. A força resultante, que é o que a gente quer, na verdade, né? A força, ela é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Nós acabamos de ver que a aceleração centrípeta ela pode ser usada como velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Nós vamos utilizar essa informação aqui para resolver o problema. E aí perceber que nesse problema aqui é bem simples, basta você substituir. Ó, a massa é 6, a velocidade nós substituímos aqui por 60, né? Fazendo a conversão, e o raio é 72 metros, tá? Fazendo aqui, elevando ao quadrado, multiplicando e depois dividindo, nós vamos encontrar um resultado de 300 newtons, tá? Vocês podem aí observar, fazer o cálculo aí, que vocês vão encontrar 300 newtons. Professor, por que dá 300 newtons? Multiplica aqui, gente, divide, dá 300 newtons, tá? Só vamos pular isso aqui, essa parte da multiplicação. Continuando aqui, o que nós precisamos saber? Ele quer saber qual seria a massa, tá? A massa que, atingindo pela aceleração da gravidade, teria uma força de mesmo módulo, tá? Observe que a massa da cabeça com o capacete é 6 quilos, mas nós queremos saber aqui por que vai dar 30 quilos isso aqui. Porque observe o seguinte, ó. Nós sabemos que o peso é igual a massa vezes gravidade, certo? Então, se eu pegar a massa, a força que é sujeita à aceleração da gravidade é a força peso. Esqueci de falar isso para vocês. Mas a gente já estudou isso em aulas anteriores, tá? Então, se o peso é sujeito o peso é a única força sujeita à gravidade aqui inicialmente, nós temos que peso é massa vezes a gravidade. Então, a massa é o peso vezes a gravidade. Portanto, se eu substituir essa força aqui pela força peso, ou seja, 300, e a gravidade por 10, eu vou obter, então, uma massa de 30 quilos aproximadamente, tá? Por isso que nós primeiro calculamos a resultante para utilizar essa resultante no lugar da força, ou melhor, a força peso no lugar da resultante, para descobrir quanto de massa aqui seria sujeito a essa mesma resultante aqui. Então, veja o seguinte, é como se essa cabeça aqui, junto com o capacete, estivesse pesando 30 quilos ao fazer essa curva, ao invés de pesar 6 quilos, tá? Então, é muito importante aqui saber o procedimento, pois o piloto, na hora de fazer a curva em alta velocidade, a sua cabeça vai estar sujeito a uma força muito alta, tá, gente? Então, mas em termos aqui da resolução da questão, é só a gente fazer o cálculo, substituir nas fórmulas corretas e fazer o cálculo, tá? Lembrando que aqui, ó, eu fiz só a multiplicação direta, eu não fiz passo a passo. Ficou alguma dúvida, gente, nessa questão? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. O senhor acha que essas questões são um pouco mais difíceis ou é só saber a fórmula? Se você souber a fórmula, só saber a fórmula, assim, né, Lucas, só saber a fórmula não é o suficiente, tá? A gente precisa saber como aplicar a fórmula, que parece meio tosco isso que eu estou falando,
Mas na prática é isso que funciona. Por exemplo, eu posso decorar todas as fórmulas, mas quando eu leio o exercício, eu meio que não sei como que eu coloco as coisas no lugar. Porque a gente tem muita fórmula diferente, né? Na verdade, a gente precisa saber identificar as grandezas. Ó. Por exemplo, nessa questão aqui, nós temos a massa, que vale 6, nós temos o raio, que vale 72, e nós temos a velocidade, que vale, no caso aqui, né, fazendo já a divisão por 3,6, que vale 60 metros por segundo. E aí eu preciso observar que essa questão quer saber o valor da massa. Aí a gente às vezes pode bugar. Poxa, a questão quer saber o valor da massa, mas a massa já é dado aqui. Então, por exemplo, a gente meio que pode acabar travando. Então, não é só o suficiente saber as fórmulas, a gente precisa saber também aplicar, porque a gente precisa perceber o seguinte, ó, que essa massa aqui, ela tem que estar sujeita à aceleração da gravidade. Aí eu preciso recordar um ponto importante. A força que relaciona massa com gravidade é a força-peso. Então, eu precisaria descobrir a força-peso, mas não tem nada a ver esse cálculo da força-peso aqui. Por isso eu preciso saber relacionar as fórmulas com a questão também, tá? E como é que eu adquiro esse conhecimento de saber qual fórmula aplicar, como relacionar as grandezas e fórmulas? A gente só adquire isso com a experiência, fazendo, né? Ou pelo menos vendo alguém fazer, assistindo vídeo, lendo livro. É uma coisa maçante, já que, por exemplo, nós temos praticamente quase 6 horas de aula por dia, de manhã. É meio maçante, por exemplo, à tarde, você passar a tarde inteira vendo vídeo, de noite você também vê vídeo ou lê livros referente a isso. É meio maçante, mas eu aconselho vocês a aproveitarem enquanto vocês têm essa idade, porque quanto mais velho vocês estiverem, pior vai ser, porque vai ter mais responsabilidade. Então, resumindo, vai ser essa tristeza mesmo, tá? Mas aí, como adquirir essa experiência? Fazendo. Sentando, fazendo, assistindo, lendo, é que a gente adquire essa experiência para poder descobrir qual que é a fórmula correta, tá bom? Lembre-se que nenhum professor conhece todas as coisas da matéria que ele dá aula, tá certo? Então eu treino antes, eu estudo antes, eu me preparo antes para dar aula para vocês. Não é só chegar aqui e fazer de qualquer jeito, tá? Por isso que eu sei resolver as que eu proponho fazer. Se eu tiver uma questão, por exemplo, que eu não dê conta de fazer, eu nem passo para vocês, tá? Nem passo para vocês enquanto que eu não souber fazer ela, enquanto que eu não adquirir. Porque existem questões que eu não vou dar conta de fazer, que outros colegas meus não vão dar conta de fazer para vocês, tá? Mas isso não significa que a gente vai simplesmente abandonar e deixar para lá. Não, a gente procura aprender para estar passando para vocês. Essa é uma questão, por exemplo, né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nesse caso aqui, a força-peso que eu preciso calcular aqui não está diretamente ligada com a cabeça da pessoa. A gente une essas duas informações a partir do que a questão quer. Ela quer saber qual seria o peso, na verdade, qual seria a massa associada à aceleração da gravidade, ou seja, com força-peso, que daria uma força de mesmo módulo, tá? Então, aí a gente consegue unir. Essas questões, vale ressaltar um detalhe muito importante. Se vocês não estão achando elas complexas, é porque, assim, quando vocês veem o professor fazendo, essas questões parecem ser mais fáceis do que inicialmente elas são, tá? Então, por isso que vale ressaltar para vocês esse detalhe. Então, a gente acha que é fácil, às vezes, porque o professor está fazendo, então a gente, poxa, é simples, tá? Mas percebam que a questão da interpretação é muito mais difícil, tá? Vou até usar esse pleonasmo aí, é muito mais difícil do que simplesmente fazer o cálculo. Fazer o cálculo é tranquilo, né? Se você souber matemática, você faz o cálculo aqui de boas. Aí interpretar a questão, saber separar aqui os problemas, é que é um pouco mais complexo. Lembrando também para vocês que vocês podem acessar o plural e todas as questões que estão lá, vocês têm videoaula ensinando como resolve. Então, novamente, é chato? Mas é aquele chato que é necessário, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Mas ficou claro, e Lucas? Ficou. Certo? Essa para mim é a pior parte, a interpretação. Acho que para todo mundo a interpretação é o que quebra, viu? Para algumas pessoas o cálculo também é difícil, mas acho que a primeira parte, assim, saber interpretar a questão é o que geralmente
ah, quebra a gente, né? Na hora de fazer aí exercícios de matemática e física. A interpretação bem, é bem difícil. Mas vamos fazer mais uma questão aqui, tá? Vou colocar esse exemplo agora. Ó. Curvas com ligeiras inclinações em circuitos automobilísticos são indicadas para aumentar a segurança do carro e a altas velocidades, como, por exemplo, no Talladega, essa aí que vocês estão lendo aí. E aí ele fala o seguinte, o circuito utilizado para corridas promovidas pela NASCAR, considere o carro, essa parte introdutória aqui eu não consigo ler, mas vamos para a parte que a gente precisa. Ó. Considere um carro como sendo um ponto material, isto é, como se fosse uma única partícula, tá? Percorrendo uma pista circular de centro C, inclinada com um ângulo alfa e raio R, constantes, ou seja, não há mudanças, tá? Como mostra a figura a seguir, que apresenta a frente do carro em um dos trechos da pista. A pergunta é o seguinte: se a velocidade do carro tem módulo constante, é correto afirmar que o carro, letra A, não possui aceleração vetorial. Essa aqui é falsa, tá? E isso só seria verdade se fosse no movimento uniforme, tá? No movimento uniforme, ok. Aí não teria aceleração vetorial, tá? Só seria velocidade. Mas como é uma curva, como o carro vai fazer curva, né? Mesmo sendo diferente, ele vai fazer uma curva para a direita, nesse caso aqui, no sentido horário, né? Colocando assim. Então, isso aqui é falso. Não é porque no movimento circular a gente não pode dizer que a aceleração vetorial é nula. O que é nula é somente a aceleração tangencial, tá bom? Vamos lá. Possui aceleração com modo variado, direção radial e no sentido para o ponto C. Falso, porque se a velocidade, gente, é constante, a aceleração não pode ser variável, tá? Então, velocidade constante. Então, falso isso aqui. Letra C. Possui aceleração com modo variável e tangente à trajetória circular. Falso, né? Como a gente acabou de falar da aceleração variável. O que mais? Possui aceleração com modo constante, aqui ok, tá? Ok, ó, modo constante. A direção é radial, radial porque forma círculo, e o sentido é para o centro da curva, de fato é para o centro, porque a gente já viu que na aceleração, aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da curva, tá? Independentemente do ponto em que ela se encontra. E na última aqui, ó, apesar do módulo ser constante, o que isso aqui tá ok, a aceleração está falando que a aceleração é tangente, e aqui é falso. Por que é falso? Porque a aceleração do movimento circular é a aceleração centrípeta. A tangencial é nula, então ela não tem. Só é a aceleração centrípeta. Logo, tá, para essa questão aqui, nós podemos concluir o quê? Que a aceleração variável é a parte falsa dessas duas aqui, tá certo? E a questão da aceleração tangencial também é falso, porque nós temos somente a aceleração centrípeta. Então, o módulo dela vai ser constante, já que a velocidade é constante, e, portanto, tem direção radial, ou seja, circular, e no sentido do ponto C, ou seja, aponta para o centro do sistema. Então, a alternativa correta, letra D, tá? Então, lembre-se sempre, em movimento circular, a aceleração tangencial é nula. Então, quando fala aqui de tangente, então essas duas aqui já matam a questão. Como a velocidade é constante, a velocidade do carro é constante, então a aceleração não pode ser variável, tá? E ela não diz aqui que não vai ter aceleração vetorial. Essa parte é falsa, porque a gente tem que lembrar que, apesar de não ter aceleração tangencial, a aceleração centrípeta ela se faz presente. Então, a aceleração não é nula. Só é nula tangencial, mas a parte centrípeta dela permanece. Então, restaria somente a letra D, tá? Alguma dúvida, pessoal? Eu risquei bastante aqui, mas acho que deu para entender, né? Bom, então vamos para o nosso último exemplo de hoje, tá? Que a gente encerrar, aí vocês fazem o intervalo e depois as atividades que estarão disponíveis na plataforma, tá bom? Aí vocês vão ter o segundo horário aí após o intervalo só para resolver as atividades da apostila. Vejam só, em um dia muito chuvoso, um automóvel de massa M trafega por um trecho horizontal circular de raio R. Prevendo situações como essa, em que o atrito dos pneus com a pista praticamente desaparece por causa da água, tá, gente? Aí faz-se uma elevação
externa de um ângulo alfa, como mostra a figura. Ou seja, ao construir a pista, eles elevam a pista aqui, fazendo uma inclinação semelhante a uma rampa, tá? Só que essa inclinação não deve ser muito grande aí, para não comprometer o movimento do carro, tá? Aí ele fala o seguinte: qual que é a máxima velocidade que o automóvel tira como um ponto material, isto é, como se fosse uma única partícula, igual à questão anterior, poderá desenvolver nesse trecho, causando a ausência total de atrito sem derrapar. Ou seja, qual seria a velocidade máxima para que a gente pudesse anular o atrito, mas sem causar um acidente? Certo? Como que a gente vai fazer isso? Vocês estão vendo aqui a resposta, tá? Não tem números aqui, só são letras para a gente calcular. Então, a gente vai pegar o quê? As fórmulas das forças e, através da fórmula, nós vamos chegar ao resultado que nós desejamos chegar nessa questão. Desculpem. Qual que vai ser o procedimento que nós vamos escolher aqui? Nós vamos observar o seguinte: a pista é circular, e como a pista é circular, então nós temos que a resultante, tá? Só colocar aqui, ó, resultante é a massa vezes a aceleração centrípeta, tá? As forças que agem sobre o corpo, gente, ó, é a força normal. Deixa eu pegar aqui uma reta, né? Então, nós temos aqui, ó, força normal. Só que a força normal aqui não vai apontar para cima, perpendicularmente para cima, vai apontar perpendicularmente aqui para cima do carro. Então, não é exatamente verticalmente, tá? Observe que vai haver uma diferença entre ela e a força-peso. A força-peso aponta para baixo e ela vai apontar um pouco inclinada por conta dessa diferença, tá bom? O que mais que a gente pode ressaltar? É dito para a gente que a velocidade vai ter que ser constante, né? Temos o alfa, temos a massa, temos o raio, que a gente vai utilizar o raio. Lembrando que esse raio aqui, ó, eu vou, em vez de utilizar o R de resultante aqui, gente, eu vou utilizar a força F, tá? Para resultante. Força resultante. Eu vou indicar assim, para não confundir com o raio da trajetória aí, e aí, digamos assim, prejudicar a nossa análise, tá? Lembrando que aqui a aceleração tangencial vai ser nula, já que nós temos um círculo, então podemos cancelar isso aqui. Nós temos ângulo e temos gravidade. Observe que são justamente as informações que aparecem no nosso probleminha aqui, tá? Então, como que a gente vai chegar ao resultado? Lembre-se, primeiro, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio de trajetória. O que mais que a gente pode relembrar aqui? A resultante, né? Massa vezes aceleração centrípeta, como eu já mencionei para vocês. E aí, a gente vai utilizar essas informações para chegar no resultado. Observe o seguinte: apareceu o ângulo, a gente fez isso no exercício da aula anterior, e vamos pegar o gancho do que nós já estudamos anteriormente sobre trigonometria no triângulo retângulo. A gente vai estar utilizando aquelas ideias, tá? Vejam que a força resultante aqui, ou melhor, existe uma força que vai estar apontando aí nessa direção aqui, ó, para dentro do nosso, para dentro, como é que chama, meu Deus? Apontando para o centro da curva, tá? Eu sempre esqueço esses nomes aqui. Hoje eu estou bugando muito mais do que o normal os nomes da questão, tá? Então, como que a gente chega para finalizar essa questão aqui, analisando todos os aspectos dela? Vamos lá. Então, as forças que agem sobre o corpo são essas forças aí. E aí, deixa eu montar um esqueminha aqui de forças para vocês analisarem. Primeiro, ó, a força peso vai apontar para baixo, tá? Como são vetores, a gente pode aí mudar alguns ângulos, ó. Mudar alguns ângulos, não, mudar algumas localizações, ó. Eu vou pegar a força normal e vou colocar ela aqui, tá? E lembre-se, a força F aqui, ela vai apontar para o centro da trajetória, então posso apontar ela aqui para o lado esquerdo, tá? Da direita para a esquerda. E aí nós teríamos que isso aqui é a força peso, representa a força peso, isso aqui vai representar a força normal, e aqui vai representar a força resultante, que eu vou chamar de F, tá? Seria a nossa força resultante, só para não confundir com o raio da trajetória ali, que as letras são as mesmas, tá? Então aqui a força F resultante, tá bom? Usando um pouco de trigonometria, ó, esse aqui é o ângulo alfa. O ângulo alfa, ele vai aparecer aqui, ó.
associado à força peso. Ó. Se você pegar semelhança de triângulos, tá? Esse ângulo aqui, ele vai reaparecer, não aqui, porque aqui vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, o ângulo de 90 graus está aqui. É como se você pegasse esse desenho e colocasse ele em pé, tá? Colocasse ele em pé lá para cima. Em outras palavras, o ângulo alfa vai aparecer lá em cima quando você pega esse triângulo e coloca ele em pé. Vocês estão... Deu para entender por que vai aparecer o ângulo alfa aqui em cima, pessoal? Ó, esse triângulo está deitado, né? Se você põe ele para cima, o ângulo alfa vai aparecer na parte de cima, tá bom? Se você gira o triângulo. E aí nós vamos usar um pouco de trigonometria, ó. Vamos usar toda a trigonometria. Se nós escolhermos, por exemplo, seno de alfa, o seno de alfa vai ser o quê? Ó, cateto oposto, a força resultante, tá? Sobre a hipotenusa, força normal. A gente não sabe nada sobre força normal. Se nós usarmos o cosseno do ângulo alfa, vocês vão perceber cateto adjacente, peso sobre normal. Só que observe que a normal, ela não se anula com peso. Então, a gente não pode utilizar a normal aqui. Vai ficar muito difícil se a gente for usar a normal. Então, o que a gente pode utilizar? A tangente de alfa. Ó. Tangente de alfa vale quanto? Ó? Cateto oposto, a força resultante, sobre a hipotenusa, que é a força peso, tá bom? Então, a gente pode estar utilizando isso aqui para resolver a nossa questão. Nós vamos utilizar a tangente. Aqui, de certa forma, a gente já é levado a usar a tangente, porque, se vocês perceberem, a tangente aparece aqui, ó. Então, a gente é meio que levado a utilizar a tangente para resolver essa questão de maneira mais interessante. Então, vamos usar a tangente aqui. Então, vamos separar aqui. Observe que essas informações são só explicação inicial, a conta começa agora. Faz o desenho e usa a tangente. Então, a conta vai começar assim, ó. Tangente de alfa, de acordo com a regra da trigonometria, é cateto oposto, que seria a força resultante, sobre cateto adjacente, que é a força peso. Só que eu sei que a força resultante é massa vezes a aceleração centrípeta. E eu sei que a força peso é massa vezes gravidade. Então, observem aqui que a gente já tem uma coisa legal, né? Massa vai embora com massa, por isso que você não vê a massa aparecendo aqui, ó. Apesar de aparecer aqui, aqui e aqui, tá? Então, mas vamos continuar. Eu quero saber aqui, ó, qual é a velocidade máxima. Se eu quero saber qual é a velocidade, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa fórmula para a aceleração centrípeta, porque aí ela aparece com a velocidade. Então, o que eu faço? Eu vou passar a gravidade para o outro lado, multiplicando. Então, gravidade vezes a tangente de alfa é igual à aceleração centrípeta, tá? Mas eu sei que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, eu vou colocar aqui, ó, aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Do outro lado, eu tenho gravidade, tangente de alfa. Como o raio está dividindo aqui, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando, ou seja, velocidade ao quadrado é a gravidade vezes o raio vezes a tangente de alfa. Lembrando que o raio aqui, eu estou colocando aqui no meio só por causa daqui, tá? Mas ele poderia vir aqui na frente ou poderia vir aqui atrás, o raio, não importa a ordem da multiplicação, porque a ordem dos fatores não altera o produto. E para finalizar, nós vamos pegar o expoente 2 e passar para o outro lado na forma de raiz. Então, nós vamos ter raiz quadrada da gravidade vezes o raio vezes a tangente do ângulo alfa, tá? Bom, professor, por que chegamos ao final da conta, né? Isso aqui é a velocidade. Professor, por que a gente não usou o cosseno? Não usamos o cosseno porque nós não sabemos, nem o cosseno nem o seno, porque nós não sabemos o valor do normal. Vejam que, como há uma inclinação na pista, a normal e o peso não se anulam. Normal e peso só se anulam, como esse exemplo aqui, ó. Quando a pessoa, o objeto, o ponto material, está apoiado verticalmente sobre a horizontal. Nesse caso aqui, a menina, ela vai ter a normal para cima e o peso para baixo. Se nós estivéssemos considerando a pista, tá? A pista de patinação, se ela fosse inclinada, aí a normal da menina não seria para cá, ela seria para cá. E aí a normal não se cancelaria com o peso e, portanto,
partindo desse princípio, a gente não poderia concluir que elas se cancelariam, então a resolução não seria daquela maneira lá. A gente precisaria usar senos e cossenos. Então, se tem inclinação, tem que usar seno, cosseno ou tangente, tá? Para essa questão, melhor se usa a tangente, porque aí a gente não precisa tentar buscar a normal, tentar encontrar e calcular a normal, até porque não vamos conseguir, dadas as informações que nós temos, tá? A gente precisaria de mais informações para poder descobrir normal, e aí não vale a pena, já que a gente só quer saber a fórmula aqui para calcular a velocidade máxima, que é só pegar as letras, substituir e fazer organização matemática para isolar a velocidade ao quadrado, tá? A gente sabe que a gravidade geralmente vale 10, a G vale 10. Por exemplo, se o raio valesse, sei lá, 3 e a tangente de alfa, o ângulo fosse, sei lá, o ângulo fosse 45 graus, a inclinação, a gente teria o quê? Que a velocidade seria a raiz quadrada de 10, que seria a gravidade, vezes o raio, que é 3, vezes a tangente de 45, que a gente aprendeu na última aula pela tabelinha, que vale 1. Depois vocês podem rever lá a aula. Eu mandei ela no YouTube, tá? E eu espero que vocês tenham assistido a aula, não simplesmente porque está lá no YouTube, vocês têm que assistir, não. É porque vai ser uma aula que eu não vou dar de novo para vocês, tá? Tá lá gravado. E aí ficaria a velocidade igual a raiz de 30, tá? Isso aqui seria aproximadamente 5, alguma coisa, tá? 5, alguma coisa, porque raiz quadrada de 36 é 6, então raiz quadrada de 30 vai ser aproximadamente 5, alguma coisa, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria saber se vocês tiverem alguma dúvida aqui em relação a essa questão, que essa foi a mais complexa de todas, né? Bom, então, sendo assim, acredito que todo mundo entendeu. A gente vai estar encerrando agora, tá? Eu vou só fazer chamada com vocês. Deixa eu parar de gravar aqui.